E aí? Fala, Mestre, tudo bom? Tudo bom, Sérgio? Como legal. Deixa eu arrumar aqui Não, a posição aqui melhor. tá, é, E aí, tudo bom? tudo bem. Pô, vamos se livrar desse assunto logo de cara. Fala do livro que você lançou sobre. Depois a gente começa a contar piada. É do livro que você lançou do teu relacionamento com a tua mãe. E é um livro belíssimo, aliás, né? Obrigado, querida. É assim, Sérgio, eu tinha um desejo duplo, né? Primeiro, de registrar essas memórias, né? Memórias que eu tinha da infância com a minha mãe, e para deixar isso registrado para os meus filhos e para quem vier depois aí da família, né? São coisas que ficam na minha cabeça, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e aí eu senti a necessidade de registrar isso. E outra coisa é, já tem alguns livros sobre Elise, espero que escrevam outros no futuro, mas tem um olhar, né, que eu acho que é um olhar que só eu poderia dar, né, humildemente, pelo fato de ser filho e ter esse ângulo, né, que completa a figura, né, a ideia da figura pública da Elise. Né? Então, são histórias que já foram contadas, as pessoas já viram, por exemplo, Elise Tom, ou sabem da visita da Rita Lee, que ela fez a Rita Lee quando a Rita Lee foi presa e tal. E eu tenho outro tipo de memória. Quando você vê o relato da Rita Lee, é o plano dela, né? É a visão dela, as lembranças dela, já uma adulta e tal. Eu tenho aquela lembrança mais esparsa de uma criança. Então eu conto as histórias todas por esse ângulo, né? Então tem as coisas da Elise, mas também tem outras coisas, como o dia que o Jorjão Barreto da banda Black Hill me levou a um ensaio da Black Hill, o dia que eu peguei uma carona na moto com o Guilherme Arantes, ele empinou e caímos os dois, e eu prometi silêncio total. E aí, enfim, eu fiquei muito feliz com a receptividade que o livro teve, é claro, tudo por causa da Elise, e fiquei muito feliz com essa experiência de poder traduzir memórias, né? Eu não fiz uma interpretação adulta do que eu vivi, né? Eu tentei restaurar, fazer uma transferência das memórias da minha cabeça para o papel. Então, essencialmente é isso. Elise e eu, 11 anos, 6 meses, 19 dias com minha mãe, né? Então, acho que é um olhar que eu pude dar, é uma possibilidade de, como eu disse, completar a imagem que as pessoas têm da persona pública da minha mãe, da Elis Regina. Agora, a trama, se eu não bem me lembro, quando eu essas inúmeras conversas, a trama já era um desejo da tua mãe, né? Ter uma Era, gravadora era corporativa. uma empresa dela, Sérgio. Era uma empresa que fazia tudo menos a parte de álbuns, né? Então, gerenciava a carreira dela, tinha o estúdio de ensaios, organizava a parte gráfica. Então, quando você olha a ficha técnica de boa parte dos shows da Elise, você pega o ingresso do Falso Brilhante, tem lá, uma produção trama. E aí, quando a gente foi fazer, abrir o estúdio e fazer um selo musical, veio essa ideia de ter esse nome, que foi uma iniciativa dela. Então, a gente começou fazendo a única parte que ela não fazia, né? Que era de ter os fonogramas, né? De ter o catálogo próprio, né? Então, é uma coisa que é repleta de significados para mim. Como você avalia a tua experiência na trama? Porque a trama, ela teve uma proposta de apresentar uma nova Sim, vertente da música brasileira, apresentou, né? sim. Tanto que o Max de Castro foi capa da Time, né? Opa, entre outras coisas, né? Entre outras Claro, coisas. um Então, excelente como é álbum, né? que... Excelente álbum. Samba Raro Como é que foi para você essa experiência de ir pro outro lado do balcão, como a gente dizia, né? Cara, na verdade, foi a realização de um sonho infantil, assim, né? De poder... missão, né? Opa, Desculpa, Sérgio. É que é um assim, looping, né? eu faço... A gente faz metade das conversas com ele deitado, metade... E a gente vai falando. Cara, é a Ah, realização de um sonho de criança, né? De poder, na verdade, além de produzir artistas novos, né? De ter essa função, é importante entender que é um outro momento histórico, né? O final dos anos 90, os selos independentes, eles sempre existiram no Brasil, mas tinha um domínio muito grande, até de porcentagem de mercado das majors. Então, é a possibilidade de ter um estúdio, que é o coração de tudo, foi onde tudo começou. A primeira coisa que fizemos foi montar o estúdio, e de poder registrar essa geração, não só através dos álbuns, Sérgio, mas, por exemplo, a iniciativa da Trama Virtual, né, de colocar
80 mil bandas, né, no momento que não tinha nem o MySpace, não tinha o Facebook, né, então não tinha onde publicar o trabalho, e também de fazer a TV Trama, né, que em 2011, 2012, 2013, fazer 2 horas por dia de lives, né, direto do estúdio, com mais de 1.200 bandas que a gente registrou. Então, e fora os catálogos, né, ter a chance de lançar os heróis do jazz, Count Basie, Sarah Vaughan, lançar o Sinatra, lançar os selos independentes todos, né? Então, numa época onde você não tinha web com tudo disponível, se você gostasse, sei lá, do Interpol, né? Se você gostasse do Cool Herc, né, que a gente lançou, enfim, você ia importar o disco e pagar aquela fortuna, ou nada, né? E o peer-to-peer nessa época era uma coisa que já existia, mas muito lenta, né? Pra você baixar, você queria baixar um álbum, você deixava de um dia para o outro, assim, né? Então, o próprio Tom Zé, né, foi lançado pela Trama. Então assim, são 350 álbuns lançados que a gente gravou do zero, entre álbuns e DVDs, né, das mídias físicas, mais os registros todos, os programas de TV, que a gente sempre fez, o Trama Virtual no Multishow, Música Brasileira no Multishow, Radiola na TV Cultura com Faro, e mais de 3 mil álbuns dos catálogos que a gente lançou. Você imagina para mim poder lançar o Tupac Shakur e o Snoop Dogg Dogg. E eu não estava trabalhando numa multinacional, né? Não era uma coisa de uma extensão, né? A gente tinha que ir atrás dos selos, né? Então, Franz Ferdinand, Belly Sebastian, Arctic Monkeys, enfim, e vários outros artistas que a gente não via com tanta frequência, e lançando os catálogos inteiros, né? Então, é uma experiência boa, né? De realização de um sonho de moleque, né? De adolescente, né? Então isso tudo é muito, muito bom. O que permanece sempre é o catálogo, está sempre lá, o estúdio e, claro, né? A gente vai fazendo outras coisas, né? Realidade virtual, tem o meu negócio com a Bandap, né? De merchandising e tal, mas o centro de tudo é o estúdio. Sérgio, isso é uma doença que você vai conversar com alguns produtores, é um negócio que, assim, não tem como ganhar dinheiro com o estúdio em si. Você pode ganhar dinheiro com o que você produz no estúdio. Todo dia tem um problema novo, todo dia uma válvula para, todo dia um cabo dá um ruído, mas é uma paixão, cara, é um negócio difícil de explicar, né? É o que eu mais, sabe, depois dos meus filhos, é o que eu mais gosto na minha vida, é o estúdio. A Nohara Rocha está perguntando se tem algum projeto de Elis para 2021 ou se tem alguma música inédita de Elis. Assim, ó, o próximo projeto inédito da Elis é um álbum que a gente já restaurou, remixou e remasterizou, que é o Elis de 1972, que é o primeiro dela com César Mariano. Isso já está pronto. Todos esses álbuns que a gente remixou são álbuns que a gente fez com o apoio da Universal. A Elis era artista da Philips, né? A Philips depois virou Polygram, depois virou Universal. Então a gente tem o apoio, a gente recebe os masters. Então fizemos isso com o Falso Brilhante, fizemos isso com Elis e Tom, fizemos isso com o último álbum de estúdio da Elis, que chama Elis, né? Que tem o Trem Azul, que era originalmente da EMI Odeon, mas foi transferida a master para Universal. E fizemos o Elis de 1972, então é o próximo. O que eu queria responder, né, para quem fez a pergunta, qual é o nome, perdão? Acho que é Nohara Rocha. Nohara. Nohara é especialista. É dizer que tá. é especialista. É dizer que a gente sempre espera, eu e meus irmãos, que não, assim, como as novidades são finitas, né? A gente tem uma produção grande da Elis, mas que é finita. A gente sempre espera algum momento que tem algum clarão de lançamentos para propor alguma coisa nova. Então esse disco de 72 ele já está há um tempo pronto, mas aí teve o lançamento do filme, depois teve a minissérie, teve o musical. Então para a gente assim é interessante que as coisas não aconteçam todas ao mesmo tempo, para a gente poder ter com parcimônia ter sempre novos lançamentos, né? Você estava falando do estúdio, quem é que te despertou o bicho do estúdio? Foi a tua mãe mesmo ou foi o César? Cara, é difícil dizer, porque assim, a fagulha inicial é os dois, né? Porque a gente vai indo a gente vai para casa e tem um lugar da casa que é a edícula, onde tem montados estão montados os equipamentos todos, né? Os instrumentos, os amplificadores e tal. Isso para uma criança é algo encantador. Aí tem o segundo momento, que é ir num estúdio. E o primeiro que eu tenho a memória de ir é lá em Los Angeles, no Elis e Tom,
Então, assim, você imagina para uma criança, é um lugar que você pode, é grande, você pode correr, é lotado de botões, de luzes, de música, né? Parece que é uma grande festa, parece um grande parque de diversões emocional. E aí eu sempre gostei muito, muito do estúdio. E quando eu era moleque, eu via, né, produzido por, sei lá, César Camargo Mariano, produzido por Quincy Jones, produzido por Elmir Deodato. E eu comecei a querer saber o que era esse trabalho do produtor. E aí, ao longo do tempo, né, fui ficando, né, envelhecendo um pouco mais, e eu fui acompanhando o César nas gravações e fui cada vez gostando mais. Assim, para mim, eu chamo o estúdio de um lugar que é como se fosse a maternidade da música, né? É um lugar onde os músicos se reúnem, onde todas as energias estão voltadas para a transformação de ideias que estão na cabeça, né, em algo tangível, né? Então, eu gosto muito do estúdio porque você tem a presença dos compositores, dos músicos, dos arranjadores, dos engenheiros de som, e o máximo que pode acontecer numa gravação é, se não der certo, o dia seguinte você continua. A minha experiência com o show ao vivo sempre me trouxe muita tensão, porque as pessoas estão ali, né, a qualquer momento alguma coisa, sei lá, se antes do show, se você tem um problema no bumbo da bateria, cara, sem bumbo não tem show, né? Então assim, todas aquelas variáveis que estão ali, sempre dá certo, no final das contas. Raramente um show não pode seguir por problemas técnicos, né? Mas são muitas variáveis ali para você cuidar. Isso sempre me deu muita aflição. O antes do show, quando eu comecei, quando o Simoninha me ligou a primeira vez e falou: João, o substituto do substituto da banda do Zé Pretinho não pode ir. Você tocaria? Você está afim de tocar com o Jorge Ben? E aí eu fui tocar com o Jorge, né? E aí, quer dizer, um grande artista, um cara que você é fã, você vai fazer um show, e aí você tem a passagem de som, você fala, cara, você fica rezando o tempo inteiro para tudo dar certo. E todos os shows depois que eu acabei promovendo, tem essa sensação, quer dizer, sejam 150, 2.000, 5.000 pessoas ali, tudo tem que dar certo, né? Então é um frio na barriga, um componente difícil, para mim, muito difícil de administrar. Eu me lembro de você falando, você me contando, que falou pro Jorge Ben, falando: olha, não me pede para fazer solo, que eu não gosto muito de solo de bateria. Né? Primeira oportunidade, João Marcelo! Foi a primeira. E aí, cara, acho que foi o pior solo de bateria da história do instrumento no Brasil, né? Porque quando ele falou isso, juro por Deus, na bateria e tal, e ele pegou e saiu do palco. Cara, eu falei, caramba, definitivamente, né? Tipo, eu tava preocupado porque não teve ensaio pro show, né? Então, assim, o diretor musical virava para mim, agora, aí o Jorge falava, Santa Clara! Aí o cara virava para mim e falava, Santa Clara é tum, tá, tum, tum, tu, tá, tum, tá, tum, tum, tu, tá, e eu, tum, tá, tum, tum, tu, tá, tum. Então, eu tava preocupado com tudo, vendo o set list. O Jorge Ben tem um set list, pô, é o único cara que faz 3 horas de show, cheio de pupurri, e não consegue tocar todos os hits, né? Então, ninguém ainda reclama que faltou música, né? Cara, e a baqueta parecia dois pedaços de metal, assim, gigante, e ele falando, saindo do palco, eu falei, meu Deus do céu. Aí o baixista foi muito bacana comigo, ficou em cima fazendo um groove ali e tal. Eu nem sei o que aconteceu, mas assim, os shows do Jorge Ben são tão emotivos, são tão cheios de euforia que eu acho que ninguém percebeu, né? Eu fui chamado poucas vezes depois, não muitas, mas fui chamado depois, então, das duas uma, ou eu era tão ruim, mas que não tinha mais ninguém para me chamar, ou naquele dia foi menos pior do que eu, da minha perspectiva, senti, né? Você estava falando de estúdio, quem é o grande produtor para você? Indiscutivelmente, para mim, é o Quincy Jones, né? Eu amo muitos produtores, e tem produtores de várias gerações, Sérgio, e em cada época o produtor ele se especializa, ele tem um manual de procedimentos diferente, né? Mas o Quincy, o que eu gosto dele é que ele atravessou muitas eras, né? Desde da fita magnética gravando tudo ao vivo, em mono, né? Com um canal só, todo mundo tocando. Se você quisesse o cantor mais alto, você tinha que botar o microfone mais perto dele, não tinha esse controle. Passando pelos anos 60, com as primeiras explosões tecnológicas, trabalhando com música eletrônica, música para cinema, trabalhando com pop music, né? A gente não pode esquecer que o It's My Party, da Leslie Gore, foi o número 1, né? Foi a primeira vez que um negro produziu uma música a ficar em primeiro lugar na parada pop. Então, por tudo, né? Não tinha nada de negritude, né? Nada. Ele trouxe um lance meio latino até para a música, mas era pop music, né, cara? Era bem
quando pop music era... Pop vai mudando o significado, mas era basicamente música branca, né? Tudo que era black music, né, chamada black music na gíria, ia para o rhythm and blues, para o soul, para as paradas. O mainstream era o pop, né? Aí o Quincy viu o surgimento do sampler, ele abraçou o hip hop, a música eletrônica, trabalhando com a Andy Carlos, né? O Andy Carlos, depois o Andy Carlos, né? Desde o começo. Então, é um cara aberto e é um cara que eu gosto muito que, quando você ouve ele falando, a gente está numa época que todo mundo parece que sabe tudo, né? Todo mundo, né, dá palestra e diz que é assim que faz e tal. E você vê o Quincy falando, ele fala, cara, não sei. Cada vez que eu vou começar um disco, eu tento ir por um caminho que eu nunca fui. Eu tento olhar para o processo como se eu não conhecesse o processo. E é um cara que teve aula com a Nadia Boulanger no Conservatório de Paris, né? Então, assim, eu acho que eu gosto de muita gente, mas assim, se eu tivesse que escolher um, é o Quincy Jones por tudo, e até pela luz que ele trouxe à profissão, né? Ao ofício, né? Sim. Agora, você fala do Quincy Jones, você contou uma história interessante na semana passada para mim, que o Quincy Jones chegou a morar com o Michael Jackson, queria saber o que o Michael Jackson fazia, justamente para pegar a vibe do que seria o Off the Wall, né? Quem me contou isso foi o Vitor Martins, né? Que assim, eles foram para os Estados Unidos, o Ivan, o Vitor, junto com a Lucinha Lins à época, para apresentar músicas dele, Ivan Lins e do Vitor Martins, para o Quincy Jones. E foram até a casa do Quincy, lá para mostrar a música. E estavam jantando, e em determinado momento surgiu ali a figura do Michael para dar boa noite. E o Quincy falou boa noite, dá boa noite para todo mundo e tal. E o Vitor disse que a Lucinha, à época, ficou curiosa e perguntou, isso aí é o Michael Jackson e tal? Falei, isso aí é o Michael e tal. Tá tudo bem com ele, né? Ele falou, tá, ele tá passando por um período de mudanças e tal, mas vai ficar tudo bem. O Quincy tinha acabado de conhecer ele durante o The Wiz, né? E o Michael, você vê como a ingratidão é dura, né? O Michael pedindo pro Quincy sugerir alguém para produzir o disco dele, e ele falou, eu produzo. E o Michael demorou, 3 dias para entender que ele estava falando sério, né? Ele não acreditava que o Quincy Jones ia produzir. E o Quincy, por outro lado, teve o apoio do Michael porque a CBS, à época, que depois virou Sony, achava o Quincy muito jazzístico, né? Too jazzy, né? E o Michael bancou, né? Bancou muito. Mas o Quincy também conta que durante o Off the Wall, isso eu já vi em algumas entrevistas, diz que o Michael perguntava para as outras pessoas assim, como se ele não ouvisse, né? Cara, o que o Quincy faz? Porque eu não vejo ele tocando, ele está fazendo eu não vejo ele escrevendo arranjo de metais, nem de cordas, o que ele faz aqui, né? E aí o Quincy falou, cara, ele nem sabia exatamente o que eu fazia, mas confiou e tal. E aí o Quincy conta algumas coisas, né, também dessa passagem aí. O Vitor também lembra que ele estava muito preocupado com o tom do Michael. Como o Michael, a vida inteira, cantou, né? Ele começou como um artista criança, infantil, depois virou adolescente. Mesmo com a mudança de voz, e até por uma tradição também da música americana, os tons todos muito altos. Aí ele falou, cara, vamos baixar os tons, você tem essa região, mas vamos ganhar mais harmônicos na voz, porque isso te dá mais carga dramática em algumas coisas, né? E eu acho que, assim, definitivamente, claro, o Michael sempre foi um grande cantor, desde pequeno. A versão dele de I Wanna Be Where You Are, eu acho definitiva, assim. Who's Loving You, parece que é uma alma que tem 350 anos. Mas, de fato, o Off the Wall eu acho que é o ápice do Michael como cantor mesmo, né? Porque depois ele foi criando os maneirismos dele, os gimmicks dele, e acabou isso ficando tão grande quanto o canto. Quer dizer, toda vez que o Michael ia cantar, você já sabia que 3 ou 4 compassos antes ele ia começar a fazer os ritmos, né, de respiração. Tal. E virou meio... Os soluços do Michael. Virou uma marca registrada dele e acabou virando meio mania. Sabe gente que fica com mania de repente, fica meio com um tique, né? Ele acabou ficando com alguns tiques nervosos, né? De tanto fazer isso. Então, eu acho que o Off the Wall, além de tudo, claro, tudo que o Quincy fez com o Michael não tinha remedinho na voz, né? O cara cantava e é aquilo lá, é um microfone sendo passando por uma mesa, por um pré e tal, e indo para fita. Um abraço. Sim. Ou você canta ou você não canta. Então, até por isso também, como o Thriller também foi assim,
Mas o Off the Wall acho que é o pináculo, né? Tem músicas do Brothers Johnson, do Steve Wonder, do Paul McCartney, enfim, coisas de primeira, né? Rod Temperton, poxa, o Rod Temperton trouxe, além das composições, a sonoridade do Heatwave, esse vocal que a gente ouve hoje, em 90% da música pop, é uma coisa que o Queen se moldou junto com o Rod Temperton, esse intervalo vocal, né? Thriller, Thriller Night, essas aberturas todas que são difíceis de fazer e eram feitas uma por uma, né? Não tinha copy-paste, virou uma marca registrada do pop contemporâneo. Você sabe que o Smokey Robinson chamava o Michael Jackson de An Old Soul, né? Ele era uma alma velha. É verdade, eu tinha esquecido disso. O Smokey é um dos mais próximos ao Berry Gordy, né? Sim. Olho verde, né? Olho verde, né? Braço direito do Berry Gordy, né? Sim, sim, grande compositor, né? A gente está falando de trama virtual, né? Que é algo que veio antes do MySpace. Acho que o Fresno saiu do trama virtual, não foi? NX0, Fresno. Veja, eu não vou dizer que, claro, tinham bandas Dance of Days, o Teatro Mágico, enfim, muita gente, são quase 80 mil artistas, né? Claro que eles já existiam antes, mas ali eles já ganharam aquela ideia inicial de ter uma praça pública. Tudo começou pela quantidade absurda de demos que o Miranda, né, recebia e eu também recebíamos, chegamos a ter mais de 6 mil demos. E aí eu não consigo, cara, hoje está tudo no mundo digital, mas pegar uma demo do Sérgio Martins e falar, cara, eu nunca vou ouvir isso aqui, joga fora. Então a gente foi guardando, chegou um momento que virou, tipo assim, era uma sala lotada de demos que muitas delas a gente não teria tempo ávido para ouvir. Hábil para ouvir, ávido é bom, tempo hábil para ouvir. E aí veio num papo a ideia, o André Scheinman, meu sócio, falou, poxa, vamos colocar tudo na internet. E aí, claro, a gente está falando de uma época, Sérgio, que para hospedar um site como a Trama Virtual custava mais de 100 mil reais por mês, né? Então, é um outro momento. Então, eu fico feliz de ter sido útil para esses artistas, de alguma maneira, eles existiram. E assim, NX0 virou um sucesso danado e tal. E vários artistas que tinham uma aptidão a falar com o mainstream, que nunca foi a nossa meta, o nosso norte, eles conseguiram pelo menos ganhar uma visibilidade ali, né? Mas tenho essas histórias todas no coração, né? E a Trama Virtual também nos permitiu, com essa população toda, levar esses artistas até o estúdio e fazer na TV Trama, de segunda a sexta, durante 3 anos, as lives 2 horas por dia, e dando um master para o artista. Então o artista ia lá e fazia uma live e saía com uma master, gravado num belo estúdio, para ele poder fazer com aquele material que ele quisesse. Então foi muito interessante. Você estava sendo visionário? Cara, na verdade, vamos lá, foi o primeiro canal no YouTube a ter a ferramenta de live na mão, que a gente fazia com o UOL, e aí o Federico Goldenberg, que trabalhava lá no YouTube, trouxe o Chris Maxey e o Alex Carlos para mostrar o que estava acontecendo. Eu nunca mais esqueço, o cara falou, cara, nem o YouTube faz live todo dia, à época, né? Por que vocês não fazem com a gente? Aí estava o diretor técnico lá, falou, porque vocês não têm a ferramenta. Ele falou, a gente vai liberar para vocês a ferramenta daqui a 3 dias. Então, a live no YouTube ainda não era uma ferramenta pública. Então, eu acho que assim, primeiro que não foi feito sozinho, é um coletivo de pessoas, né? O Dagoberto Donato, o Parte 1, o Miranda, enfim, populações, o Tibio, a Fernanda Cardoso, enfim, tem muita gente que poxa, eu não poderia listar todo mundo porque é muita gente mesmo. Mas parte de uma necessidade, eu acho. Poderia dizer, poxa, fomos visionários, fizemos antes do que o MySpace, mas a gente partiu de uma necessidade, entendeu? Eu não querer jogar fora as demos, dar uma puta aflição, porque você sabe o que é, tem sonhos ali, tem dinheiro investido, tem tempo, tem expectativas ali, tem vida. E a solução era qual? Não pode gravar todo mundo, põe na internet, então. Então, assim, foi uma coisa circunstancial. Eu poderia, né, talvez ficasse melhor para o meu currículo, fomos visionários e tal, mas foi uma coisa em cima das necessidades do momento, né? Como depois, por que a gente fechou em 2003 a Trama Virtual? Porque assim, as bandas continuavam colocando o material lá, poxa, sempre foram muito bacanas com a gente, mas elas não permaneciam lá como antes, elas estavam no Facebook. Então, assim, o custo de armazenamento, todo esse modelo começou a ficar muito, muito caro para você manter. E assim, perguntaram, por que você e o André nunca venderam a Trama Virtual? Porque eu não posso vender um conteúdo que não é meu.
é um conteúdo público, entendeu? Eu não posso, se você, Sérgio Martins, subiu uma música na trama virtual e eu vendo aquele acervo todo, eu estou vendendo uma coisa que não é minha, né? Então acho que cumpriu o papel, da mesma maneira que quando a gente teve a chance de ir renovando os catálogos, né? A Death Row, por exemplo, com o Tupac, o Dre e o Snoop, vamos renovar? Não. Por quê? Porque quando a gente lançou a primeira vez, ou você pagava R$ 100 numa mídia física, 80, 120 às vezes, quando encontrava, tinha que encomendar, ou nada. Agora você entra nos serviços, você entra nas redes sociais todas e consegue ouvir. Então, a gente tem que perceber a função que a gente pode ter em cada momento histórico, né? E é isso, né? Tem que saber a hora. Eu acho legal, eu prefiro saber a hora de fechar um ciclo do que entrar em decadência, do que ver a coisa degringolando, etc. Eu prefiro dessa maneira. Tá. Vamos às perguntas. Estão perguntando se você vai lançar mais um livro, outra se você conhece a história que o Michael Jackson conhecia Águas de Março com Elis Regina. Não. E outra que o César tinha um sonho de fazer um disco com os filhos. Se isso tem chance de sair. Olha, veja, eu não sei dessa história do Michael com Águas de Março, né? Eu tenho várias histórias de muita gente que admiro e gente nova. Agora mandam muito para mim no YouTube as novas gerações de professores reagindo, né? A Elis cantando e tal. Essa do Michael, não sabia e tô louco para saber, né? Mas, claro, precisamos ter um mínimo de provas aí, né? Não pode ser tipo, eu sonhei que o Michael gostava de Águas de Março, né? É possível que ele tenha escutado, porque o Tom Jobim é um hitmaker, né? Sobretudo nos anos 70 ali, quando o Michael estava começando a trabalhar com o Quincy é um cara muito culto musicalmente, pode ter apresentado. Eu não sei se o César tem um sonho de gravar com os filhos todos juntos, mas ele já trabalhou individualmente com todos, né? Inclusive os discos do Pedro na trama sempre tiveram o César gravou um disco, ele e o Pedro, de piano e voz, o César já fez coisas com a Maria Rita, mas junto com o Marcelo Mariano também, mas junto, todo mundo numa tacada só, eu não sei se ele tem esse sonho, teria que perguntar para ele, eu realmente não sei. Agora, eu lembro da gravação no Voz Ouvido, que eu acho que foi um dos discos mais classudos, né, que surgiram, e é incrível a qualidade dos músicos que tocaram naquele disco, que depois foram fazendo carreira, né, o Chico Pinheiro, o Thiago Braga, que é o pianista, o Otávio de Moraes, que depois foi trabalhar com o Sandy Júnior. E Rita Lee, e todo mundo, Rita, né? Cara, eu acho o seguinte, eu tenho uma seguinte sensação, e por observação eu vejo, a gente não tem como fabricar o tempo que vivemos, a gente está nesse lugar aqui, nesse momento, são os músicos que temos, são os compositores que temos, então assim, até nisso a Elis foi muito sortuda, da época que ela apareceu, uma época de grandes músicos, grandes arranjadores, grandes produtores, grandes compositores e tal. E esses momentos são cíclicos, né? Então, assim, o que eu faço sempre é abrir o microfone, né? A gente abre o microfone e documenta as pessoas. E depois, ao longo do tempo, a história faz cria os seus caminhos, né? Agora, fico muito feliz, né? As fichas técnicas dos álbuns, né, me deixam muito feliz, porque eu vejo que, principalmente os músicos, né, Sérgio? A gente fala pouco dos músicos, os músicos brasileiros, né? Eu acho que eles são a parcela da música, cara, os caras só melhoram, né, cara? A chegada das igrejas protestantes no Brasil, essa estruturação de aula de música nas igrejas, de você deixar os instrumentos disponíveis, de não ter nenhum tipo de problema, eu vejo na maior parte das igrejas, né, de não ter uma coisa ligada ao gênero. Você pode tocar reggae, você pode tocar pop, você pode tocar música romântica, você pode tocar de tudo, desde que você respeite o texto, né? Então, assim, acho que mais da metade dos músicos com os quais eu trabalhei nos últimos 20 anos vem da igreja de alguma forma. O Robinho, enfim, o Silveira, né? Silveira, Robinho Tavares, né? Agora o Herbert Medeiros, que é um dos melhores músicos do país, na minha opinião. O pessoal vem da igreja com muita propriedade, cara. Então, assim, eu acho que os músicos brasileiros, né? Estava conversando com o meu sócio, né, de fazer uma nova leva de produções de singles, né, inéditos, né? Tem muita vontade de trabalhar com músicos, de música instrumental mesmo. Manifestou já.
Porque, cara, a música instrumental brasileira, os músicos brasileiros, eles vêm numa evolução, cara. Cara, é muito músico bom. E isso é algo que a gente tem que prezar muito, cara. Agora, a trama, voltando à trama, ela foi criada como uma casa dos músicos, né? Que eu Sim. acho que... Agora, no teu caso, você ser presidente, como é que é passar para o outro lado? Ter que dizer não, ter que falar, não, você não grava esse ano. Como é que funciona isso para você? Não é bom, Sérgio, porque, veja, é uma quantidade muito grande de pessoas com as suas expectativas, os seus sonhos. Então, chega um momento que você tem, literalmente, 40 artistas simultaneamente querendo algum tipo de resposta sua, algum tipo de anuência sua. E, repito, não é um momento onde você diz, bicho, não dá. E o cara fala, beleza, então eu vou gravar e vou jogar na web. Né? O jogar na web hoje, claro, são outros desafios, né? O desafio hoje é conseguir botar a cabeça fora da multidão, mas há pouco tempo atrás não era assim. Então é muito desgastante do ponto de vista emocional. Por isso que eu falei, durante 15 anos eu fiz isso. Eu não tenho vontade de fazer isso de novo. Né? Não tenho vontade de ter um elenco, de ter um cast. Né? Isso é uma coisa que eu já fiz e hoje eu gosto muito da ideia de trabalhar por single, de trabalhar por projeto. E aí, se em algum momento tiver uma empatia muito grande, a gente faz um longa-metragem com determinado artista. Claro, uma vontade mútua. Mas, cara, é como você tá sozinho num hotel, na concierge, né? Ali, né? E tá todo mundo te ligando, um reclamando da luz, outro reclamando. Claro, esse é o aspecto difícil. A coisa boa é você saber que eu, pessoalmente, eu acho que você não vai encontrar nenhum artista que vai chegar para você e dizer, olha, o João me proibiu de fazer isso. O João disse... Eu acho que assim, eu me enforquei algumas vezes na corda da liberdade, né? Mas a gente nunca foi censor de ninguém, porque a gente vinha de uma fase onde tudo tinha que ser aprovado pela gravadora, tudo tinha que ser... E quem diria que a gente ia sentir saudade um pouco disso, né? Desse E&R, né? dessa direção artística, né? Mas não gostei, mas não sinto saudade nenhuma. É um ciclo resolvido na minha vida. Sim. Então, Roberta Miranda está nos acompanhando, mandando beijo pra gente. Roberta! Eu conheci a Roberta através do meu pai. O meu pai dirigiu um show da Roberta. Ela, nossa, hitmaker, né? E ela interessante como ela se renova, como ela vai absorvendo as novas mídias com muita naturalidade. É um amor de pessoa. Canta pra caramba, né? Cara, é do ramo, né? A gente tem um negócio, os músicos falam isso, né? São econômicos, né? Nos adjetivos. Quando você fala, essa mulher, ela é do ramo, cara. Esse cara é do ramo, essa pessoa é do ramo. É do ramo diz muita coisa, né? E ela definitivamente é do ramo. E ela sobrevive a uma mídia que o dinheiro não compra, que é o tempo, né? Que é essa perenidade, né? Isso não está à venda em Miami, né? Agora, você está mais concentrado agora no estúdio. Você está falando desse projeto de singles. Me conta mais como é que é isso. Cara, na verdade, eu vou, a partir do segundo semestre, eu vou começar a olhar o nosso entorno, olhar Também conhecido como semana que vem, né? Exatamente, né? Não, eu já comecei, na verdade, já tenho 4 coisas gravadas, mas eu finjo que não, né? Mas já gravei 4 singles e eu tenho uma ideia a minha meta é fazer 2 novos artistas por mês, né? Conversei isso com o André, o meu sócio fundador da Trama, que ele ficou morando um período, ficou 6 anos fora do Brasil. E aí, qual é o nosso mote? Sérgio, isso é parecido. Gravar aqueles artistas que a gente acredita que tem alguma coisa ali, né? Que é difícil de você verbalizar, difícil de você transformar em palavras, é o je ne sais quoi, né? Alguma coisa, e que não estejam assistidos, né? Pelo mainstream, né? O mainstream brasileiro ele já tem uma oferta, né? Em cima de determinados gêneros que já está suprida, né? As pessoas fazem isso muito bem e tal. Estamos procurando uma pluralidade, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. A gente tem, cada estado tem uma onda musical. Eu acho que isso pode ser refletido na produção que a gente vai fazer. Então, humildemente,
ser uma outra referência musical, né? De um outro cenário musical, que foi o que a gente historicamente fez, que foi o que eu aprendi com a minha mãe quando ela fundou a Trama originalmente, porque você sabe que a maior parte dos músicos da Elis, dos compositores, dos arranjadores, eram marinheiros de primeira viagem, né? Tem dois casos emblemáticos, o Bocato, né? O Itacir Bocato Júnior começou com a Elis com 18 anos de idade, o Ricardo Silveira chegou da Berkeley. No Brasil, a primeira gig dele foi substituindo o Hélio Delmiro na turnê do Essa Mulher. Então, assim, de tempos em tempos, a Elis e o César paravam tudo, botavam um anúncio no jornal e faziam audições, né? Então, é nesse caminho que eu quero seguir. O mainstream, a música mainstream brasileira está muito bem assistida, tem um volume de produção muito grande. Queremos olhar para o outro lado. E quem não está fazendo exatamente isso, né? Quem está fazendo música nos seus próprios termos e tal. Isso eu acho legal registrar do ponto de vista artístico e do ponto de vista, eu não quero parecer pedante, mas culturalmente falando, para refletir essa coisa multifacetada da cultura brasileira, né? Você é filho de dois grandes ícones da música brasileira e foi criado por outro grande ícone que é o César. Você acha que esse pedigree, o fato de você sempre falar na lata, as pessoas têm medo de mostrar alguma coisa para você, não? Cara, eu não sei. Eu sei, assim, existe eu já percebi historicamente que já havia desde sempre um certo desconforto das cantoras comigo. Também. Não, mas é numa boa, assim, a pessoa vai colocar a voz e fala, pô, João, dá para você sair, né? Quer dizer... Eu falo, tudo bem, dá, né? Eu não sei o que passa na cabeça, né? Não sei. E é um lugar muito sensível. Você está ali com o microfone aberto. Você está abrindo a sua alma ali, né? Então eu entendo. O negócio de falar na lata, é claro, quanto mais jovem, menos cuidadoso, talvez, com as palavras, em alguns casos, somos, né? E com o passar do tempo, você arruma um jeito um pouco mais tranquilo, um pouco mais... digerível, né? Um pouco mais eficaz de passar as mesmas ideias. Mas, cara, eu não posso fazer nada. Por outro lado, as pessoas acabam me procurando por causa disso. Mas tem um número muito grande de pessoas que vem me falar, João, tal pessoa diz que gostaria de trabalhar com você, mas não vai te procurar porque acha que você não vai curtir trabalhar com ela, que o som dela é isso, aquilo. As pessoas, na verdade, acham que eu ouço muito mais MPB, que eu sou muito mais ligado nessas coisas do que sou, na verdade. Você que me conhece sabe que eu sou muito mais ligado na música pop afrodescendente norte-americana do que qualquer outra coisa. Mas as pessoas têm um pouco essa percepção. Então, sempre que eu posso, eu falo, gente... É um dia no estúdio. Se você está aqui, eu estou aqui, e a gente conseguir juntos subir o patamar, subir o degrau um pouco, tá tudo certo, né? Quer dizer, nem só de Songs in the Key of Life, nem só de Thrillers, né? Nem só de Bruno Mars vive o mundo, né? Então, mas eu percebo sim que muita gente fala que assim, eu não vou procurar o João porque eu acho que ele não trabalharia comigo, acho que ele não é nem assim, eu não quero ouvir o que ele tem a dizer, né? Pelo contrário, é pior ainda, né? Tipo assim, eu acho que ele não trabalharia comigo por causa disso, daquilo, e na verdade eu sou... Cara, só você vê o histórico de artistas que gravamos, né? Música eletrônica, o Otto, o hip hop, né? Otto? Né? Não tenho, na verdade, eu acho que quando você entra na viagem do artista, você entra no mundo dele, você passa a olhar o mundo pela perspectiva dele, tudo muda. Uma coisa é o Sérgio Martins como observador, como um crítico, como especialista de música, pegando um álbum que não tem envolvimento nenhum. Outra coisa é alguém te ligar, Sérgio, tudo bem? Tudo. Você pode produzir o meu trabalho? Quem vai ali, é claro, você carrega toda a sua bagagem, seu julgamento, seu senso crítico, mas é outro approach, né? Então, nos últimos tempos eu tenho tentado... Aconteceu com o Leonardo isso, né? Queriam que eu produzisse uma música do Leonardo para uma novela, toda acústica. Foi muito interessante. Foi muito legal a experiência. E aí, mas você trabalharia com o Leonardo, né? Tipo, porque você trabalha com MPB, música de qualidade e tal, como se qualidade fosse um adjetivo, e não é, né? Qualidade não é para mim é um substantivo, né? Tudo tem qualidade, é uma questão muito subjetiva.
E aí a gente trabalhou junto e foi muito interessante. Quando a gente lançou o Amado Batista, para mim foi muito importante, né? O ensaio dele para quebrar isso, né? O Pena Branca e Chavantinho, o Caju e Castanha, enfim, as coisas populares todas, eu tenho muito respeito, porque às vezes você não gosta de um gênero, né? Ah, você está tocando no rádio, isso é uma porcaria. Tá bom, você acha uma porcaria. Vai lá no estúdio tentar fazer, depois você me liga, né? Quer dizer, você pode não gostar, né? Que isso eu falo, eu pessoalmente não gosto disso. Mas daí é você achar que qualquer um pode fazer e tal, não é assim, né? Quem está fazendo sucesso, fala assim, porque está pagando a execução digital, é o jabá digital. Tá legal, então eu te dou essa grana e vamos ver o que acontece. Ué, não é tão simples assim. Senão, todo mundo que tem uma condição financeira boa e quer ser cantor, explodiria. É só sair comprando execução em rádio, é só comprar execução em plataforma digital. E não é assim, né? Tem coisas... Shakespeare, né? Entre o céu e a terra tem um monte de coisa que a gente não compreende, não domina. E se fosse uma fórmula, o Quincy Jones teria feito 5 Michael Jacksons, George Martin teria feito 4 Beatles ou 5. E não é assim, né? A gente achar que existe uma fórmula. Você tem as suas metodologias, Sérgio. Você tem as suas crenças. Você tem a sua experiência. Tudo isso é muito importante. Mas quando você acredita que você tem uma fórmula do sucesso na mão, cara, é uma ilusão. É como um mágico achar que realmente tirou o coelho da cartola. Aquilo não está acontecendo. E aí, para fechar, o Quincy Jones. Não é possível botar um relâmpago dentro de uma garrafa. E aí você vai filmar e fala assim, bom, vamos abrir câmera ali, eu estou precisando de um relâmpago. Abre a garrafa. Não é assim, um hit. A gente vê o Max Martin, né, que é um cara que todo mundo estuda, gosta, eu tenho muito respeito por ele, é uma Motown sueca, né? Mas assim, tudo, né, tudo, desde o Backstreet Boys até, enfim, tudo, né? Quantos ele faz que não rolam, né? Quantas vezes, né? Quantas faixas são criadas para uma acertar? A indústria sempre trabalhou com um número de 10 para 1, né? Então, de cada 10 faixas, uma sustenta 9. Isso foi uma regra durante muitos anos e tal. Agora, com o digital, isso mudou um pouco, porque você sobe, né, mais rapidamente, não tem os custos industriais e tal. Mas, cara, ninguém tem uma fórmula. Você tem ciclos, né? E, aliás, o ciclo de sucesso mais longo que eu já vi, ininterrupto, é de 7 anos. Eu nunca vi passar mais do que 7 anos sem ter uma... Né, o Timbaland, o Terry Lewis e o Jimmy Jam, que são os recordistas de número 1 na Billboard. Tem lá, então aí tem né, é como o próprio coração, a própria respiração, é como a música ocidental é baseada, em tensão e relaxamento. O Elton John falava isso, né, que você tem 5 anos de alta produtividade e depois você nunca mais vai fazer o que você fez naqueles 5 anos. Não com aquela qualidade, não com aquela inspiração. O cara que eu vi fazer mais tempo coisas que, tipo, uau, assim, no campo da música popular, da música pop, é o Prince, né? O Prince realmente, ele, disco após disco, ele foi, né, criando léxicos, e, aliás, o livro dele, interessantíssimo, são 25 faixas que, pro autor, são inaugurais, né? Tipo, essa faixa inaugurou tudo isso, então... 25 fórmulas da Coca-Cola, né? O cara fez. Mas, de maneira geral, Stevie Wonder, né? É um ciclo... O Stevie Wonder ficou 10 anos fazendo isso, né? Sim. Depois dá uma respirada, dá um tempo. Chegou a hora que o cara satura, Sérgio. Se você for lembrar That Girl, de 82, Ribbon in the Sky, tudo de 82, já eram 4 faixas de uma coletânea. Porque ele já estava, cara, ele vinha desde 1970... lançando disco quase todo ano, ganhando o melhor disco do ano, chega uma hora que precisa respirar, né, cara? E na música pop, eu acho que esse ciclo de 5 anos que ele falou, eu vejo como produtor, às vezes dura um pouco mais. Não quer dizer que não retome, mas assim, são Quincy Jones, né? O Miles ficou 5 anos sem tocar no instrumento, todos esses caras, o Pharrell Williams, os Neptunes, né? Sei lá, teve aqui o ano retrasado no estúdio o Nana Rogues, né? Que produziu Passion Fruit do Drake, né? Então assim, você vê o número de faixas que ele produziu para ter uma, né? Impossibilita você acreditar que você tem a fórmula na mão. Eu não acredito, e eu gosto
de imaginar que é sempre é um mistério, tem um mistério aí que você fica buscando constantemente. Agora é muito louco, né? Porque o que antigamente era construído na melodia, né? Hoje é construído nas batidas, né? Hoje é o beat, né? Sim, Não é mais sim, cara. E é curioso, a transformação disso foi muito interessante, porque assim, antes o pessoal dos sintetizadores, né, que vocês estão vendo aqui, eles nem tocavam, né? Eles iam para o estúdio, às vezes tinha um nome de doutor mesmo. O cara era um físico, era um doutor em eletrônica, que chegava 3 horas antes e ia ligando as coisas, né? Aí, com a chegada dos sequencers, dos samplers e tal, continuava tendo o synthesizer programming, né? A programação dos teclados e tal. E aí essa produção foi vindo, né, para a mão dessas pessoas e o método de produção foi mudando. Hoje em dia, Sérgio, é muito comum, né, na produtoria, é você baixar o Travou. beat, você baixa os acordes. Hoje tem muitos anúncios que dizem: você não precisa saber música para fazer música. Compre os nossos acordes, monte as batidas. O Little Nas X, né, o ano retrasado, ele comprou aquela batida de um banco de batidas, né, de músicas, de bases, né? Então, agora, eu não sou, sinceramente, Sérgio, eu não sou conservador. Eu acho o seguinte: se em algum momento um sambista fez uma música numa caixinha de fósforo e fez uma melodia, tudo certo, entendeu? Eu acho que você estabelecer como é que eu não gosto disso, sabe? Não, é assim que se faz, né? É desse jeito e tal. Eu acho que cada um tem uma maneira e você consegue ser brilhante, consegue ser genial de qualquer forma, né? O piano já não existiu, né? Você lembra, né? Quando o Christoph inventou, o Bach não conheceu o piano. E aí o piano... Era o piano forte, né? cravo. Tinha o cravo. O cravo é um instrumento que você já viu, você toca forte ou toca fraco, ele tem a mesma dinâmica até chegar ao piano forte. E o piano forte, até chegar daquele primeiro piano forte ao que a gente tem, é um tempão, né? Bateria eletrônica. Bateria eletrônica ela não pode substituir o baterista. Não, ela não pode e não substitui. São propostas diferentes, né? Mas eu sempre gostei de ser plural nesse sentido. Eu gosto de novidade. Então, para mim, tudo pode, depende como, né? E cada um decide. É uma coisa de fórum íntimo. É como eu te falar: Sérgio, como é que você escreve o seu texto? A tinta. Tá legal. Você não usa computador, não, né? Uso. Bom, não importa, né? Não importa o instrumento. O que importa é o final das contas, né? Agora, João, você teve como pais duas pessoas completamente opostas, mas unidas no amor à música. Assim. Qual a tua história predileta do Ronaldo e qual a tua história predileta do César? Do César foi uma vez que assim, me marcou profundamente, porque numa dessas de você ter 1980, a Saudade do Brasil, botaram anúncio no jornal, achavam que iam vir 200 pessoas, 180, vieram mais de 2.000, foi uma loucura. Aí audição, chegaram num formato. O César Mariano pegou uma molecada toda, mas, por exemplo, nos metais, botou como espala naquela sessão um cara com mais experiência. E aí o tempo inteiro o cara com mais experiência, dizendo, né, ali nos bastidores, fala: poxa, eu tenho um cara melhor, tá dando muito trabalho essa molecada. Porque, claro, é uma molecada de 18, 19 anos, Sim. Sessão de metais, além de tudo, né, além dos cabelos brancos ajudar muitas vezes, tem que tocar junto, né, para ganhar uma unidade sonora, né? E o cara ficou puxando o tapete do cara. Teve um dia que o César falou: todo mundo lá no palco agora. Aí foi todo mundo pro palco, ele ficou de costas para a plateia. Eu estava na plateia vendo, ele chegou e falou: olha, música tem uma cumplicidade, a gente tem que se apoiar, a gente é colega de profissão, a gente não pode puxar o tapete um do outro, aqui todo mundo tá junto, e por isso você parou agora. Puta silêncio, Sérgio, assim, dava para ouvir uma mosca voando. Aí o cara foi até o instrumento, falou: desculpa, não era a minha intenção. Falou: tá tudo certo e tal. O cara foi embora, atravessou o teatro, o Procopio Ferreira, que estava ensaiando lá. Demorou 9 anos, né, para o cara atravessar aquilo. No final ele falou: tá tudo certo. Cara, aquele grupo se uniu de um jeito que ficou para sempre, né? Sim. E a história do Ronaldo, que eu acho mais engraçada, cara, foi quando eu perguntei para ele, com 13 anos, se ele tinha tido alguma experiência homossexual, né? Eu fiquei curioso, queria saber, né? Olha. Idade. Não, aí eu perguntei para ele.
Não, eu perguntei, Não, falei, pai... você vai contar essa história, não, Tá bom, não vai... então deixa eu mudar outra dele. Tá bom, vou contar uma mais light. Tá bom. Conta do Nelson Ned, vai. Do Nelson Ned eu sempre conto, então. Não, mas aí deixa você contar. Deixa eu ver. Um dia eu estava sentado do lado deles, foi delicioso porque envolveu o meu pai, envolveu o Tom Jobim, que é um herói também, tinha o Michael Jackson no meio, que era minha Marvel, meu DC Comics da época. Eu estava vestido de Michael Jackson, assim, com o cabelinho, a jaqueta vermelha. O Tom chegou lá numa plataforma no Rio, o restaurante, que era no escritório deles, falou: ô Ronaldo, pelo jeito seu filho gosta muito do Michael Jackson, né? Aí meu pai olhou para ele irônico e falou: pô, o que você acha, né? O vestido de Michael Jackson, né? Ele falou: o Quincy Jones me arrumou um problema. Fiquei 3 anos ensinando meu filho a andar para frente. Agora, em 3 minutos, o moleque aprendeu a andar para trás. E aí, cara, gargalhada geral, assim. Mas tem muitas. Aqui a maior parte das histórias do Ronaldo, eu precisaria ganhar naquela loto, né, da americana para segurar os processos, né, cara? O Ronaldo era terrível, assim, terrível. Eu adoro aquela que você conta que ele deu nota máxima para um calouro do programa do Fábio Cavalcante. Ah, tá, essa é boa. E aí o Flávio, aí o outro fala assim: o Ronaldo não entende nada, esse cara é ruim, essa música é ruim. Aí... Não, foi pior, o cara foi mais educado. Ele chegou e falou assim: o Ronaldo deu o voto dele, falou: ó, eu achei o candidato de Smoking excelente. Para mim tá aprovado. Aí foi a câmera, ao vivo, né? Foi a câmera pro outro jurado. Falou: seu voto. Ele falou: antes de eu dar o meu voto, queria dizer que eu discordo do voto do Ronaldo, por isso. Aí a câmera foi pro Ronaldo, ele tava assim, né? Aí o Flávio: Ronaldo, oi. Ele falou: você não vai responder? Ele falou: Flávio, a gente combinou um cachê para eu ser jurado. Para discutir com o idiota é outro cachê, cara. Puta, é terrível, né, cara? Eu acho meio que o Carlos Lira me contou, né? Que o cara que morava com o Nelson Ned foi reclamar e o Ronaldo falou assim: você mora com o Nelson Ned? O cara mora. Você fica enchendo o saco do Nelson Ned e falou: pô, Branca de Neve, que prazer em conhecer você. Muita sacanagem, né, cara? Eu fico com vergonha de várias. Tem uma manchete que ele escreveu que eu vi na casa do Tom Zé, né? Que ele escreveu: Tom Zé lança um novo álbum. Pior pra ele. O cara, sabe? Tipo, aí depois eu trabalhei com o Tom Zé, fizemos DVD, discos, um cara maravilhoso comigo. Aí eu tinha que, no final, tem que ir lá e falar: desculpa, né? Ele não tá nem mais vivo para eu poder dizer para você ligar para ele. Agora, tem uma coisa que eu agradeço todos os dias. Na época do meu pai, não tinha Twitter, né? Então, graças a Deus. Graças a Deus. Senão tava ferrado. Frenéticas estão de volta. Quem pediu? As frenéticas voltaram, ponto. Quem pediu? E aquele show da Gal Costa, que o Gerald Thomas dirigiu, que ela descia num telhado... Miando. Né, com um salto alto, assim, e lendo no Canecão. Canecão é uma casa que o Ronaldo inventou, junto com... Né, era uma choperia, né? Ele que inaugurou aquilo lá e tal. Então ele ficava em casa lá, né? E aí ele foi vendo aquilo, a Gal, né, com os seios à mostra, descendo numa escada meio sem jeito, assim. E aí, no dia seguinte, ele chegou e escreveu: o que Thomas, Gerald? Aí, você entende? Aí, cara, eu acho engraçado, né? Porque eu sei que é brincadeira, eu sei que é... Inclusive, encontrei com os Titãs, né? Eles falam: poxa, aquela vez a gente botou o Ronaldo numa lista de pessoas que a gente odiava, do Cídio Vanderlei Bosquila, Adolf Hitler, Ronaldo Bosco e tal. Eu falei: cara, se vocês soubessem da alegria dele de ter conseguido perturbar, né? Porque ele escreveu assim: o rock brasileiro é muito interessante, porque são 40 letras e uma música. E aí ele ficava fazendo isso o dia inteiro, e as pessoas levavam muito a sério, né? Talvez levassem hoje mais ainda, mas essa era o Ronaldo. João, muito obrigado. Obrigado, cara. Um prazer, viu? Sempre que você quiser. Produzam com o João. Você que é artista, produza com o João. Eu agradeço. Não tenho esse senso... quando está no estúdio, a gente fica aqui todo mundo junto e tal. O senso crítico é para ser colocado a favor do processo de criação e não contra. Isso é bom pra caramba. Um beijo. Obrigado, querido. Um beijão pra você. Tchau, tchau.